Tem novidades, porque o presidente e o diretor esportivo do Corinthians confirmaram que há uma negociação com o Flamengo e com o Gabigol para que o atacante vista as cores do Corinthians em 2024. Fala, nação, chegando agora às últimas informações do nosso Mengão e mais uma vez o presidente do Corinthians voltou a falar de Gabigol. Dessa vez ele revelou que tem negociações com o craque camisa 10. Gabigol vive esse impasse de renovação com o Flamengo ainda mais depois dessa notícia revelada ontem de que o atleta pediu 54 milhões por bônus para renovar o seu contrato. Dessa forma, fica cada vez mais distante a renovação de contrato entre Gabigol e Flamengo. Será que ele vai jogar no Corinthians? Você, torcedor flamenguista, o que acha? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários. Essa é uma novela criada pelo próprio Augusto Melo, que está ou digamos assim, vendendo sonhos ou ilusões. E aí, deixando a torcida sonhar ou se iludir. Você que escolhe. Para mim, já começo por aí, vou trazer as informações aqui nesse vídeo, mas tanto o Augusto Melo quanto o Rubens Gomes, o Rubão, que são os homens do futebol nesse momento, que estão nesse processo de transição, né? O dirigente estatutário, o Rubens Gomes, ainda sem ser o diretor executivo de futebol, que o Corinthians ainda não contratou, ainda não tem. Então tem o Cifute lá, que é um centro de análise de mercado comandado pelo Thiago Gasparino, que está fazendo o scout de todos os jogadores. Tem, obviamente, as reuniões com o Mano Menezes, comissão técnica que permanece para o ano que vem. E tem os homens fortes dessa gestão, Augusto Melo e Rubens Gomes, que estão trabalhando já, mas só podem dar a canetada, só podem efetivamente anunciar e confirmar alguma coisa a partir do dia 2 de janeiro. Então, a grande linha tênue disso tudo é que desde o princípio o Augusto Melo tem dito: vamos montar um time competitivo, vamos brigar por todos os títulos, vamos contratar 12 reforços, o Gabigol tem a cara do Corinthians, o Soteldo também é um jogador que interessa. O nível de atleta, e especialmente no caso do Gabigol, ele vem sendo assim muito elevado. E, obviamente, se isso não acontecer, e eu não estou nem falando em relação a nomes, tá? Pode ser que o Gabigol não seja contratado pelo Corinthians, aliás, é uma tendência, porque é uma operação muito difícil de ser efetuada. Mas se você baixar muito o nível de jogador, não sendo o Gabigol, não sendo alguém próximo dele, olha que a crítica vai pesar demais numa gestão que está só começando e que precisa de respaldo. Então os caras, assim, eles não se preocuparam em chegar pianinho, como a gente fala, e dizer que o clube enfrenta dificuldades, porque aí menos é mais, né, gente? Quando você chega num terreno que você não conhece muito bem e simplesmente fala: olha, a gente vai descobrir o que tem aqui, vamos fazer uma auditoria, vamos ver, as contas não são tão boas, mas vamos lá, vamos tentar um primeiro ano aí, chegar numa final, quem sabe conquistar um título, mas vai ser complicado. Temos que liberar a folha de pagamento, liberar alguns jogadores, vamos contratar aquilo que o mercado nos permitir. Não. O discurso não está sendo esse. O discurso está sendo: voltamos a ser grandes, gigantes, o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians, vamos criar um time para brigar com todo mundo. E o Rubens Gomes, o Rubão, fez uma frase nesta quarta-feira na Rádio Bandeirantes. Eu estava ouvindo no meu carro, fui naquelas funções de shopping, né, véspera de Natal, com as crianças, aquela coisa toda, estou voltando, ligo na Rádio Bandeirantes com os meus amigos lá, Alexandre Pretzel, Ricardo Capriotti e João Paulo Capelanes. Estão entrevistando o Rubens Gomes. Parei para ouvir. Quase provoquei um sinistro de trânsito quando ouço o Rubens Gomes proferir a seguinte frase que já repercutiu em todos os portais. Abre aspas. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Fecha aspas. Na minha opinião, isso não colabora em nada, porque a gente está falando de duas equipes estruturadas que, assim, tem um grande capital financeiro, uma grande receita, e o Corinthians é tão gigante quanto esses dois? Mas o momento do Corinthians não é esse, não é o mesmo. Inclusive é de uma reconstrução que a própria gestão está chegando para fazer. E aí você decretar isso
acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que, primeiro, o Rubens, o Rubão, ele só jogou gasolina e só deu munição para os rivais. Ele se importou demais com os rivais e jogou para si uma responsabilidade gigantesca. Porque a partir de agora, se o Corinthians... Não é que o Corinthians não performar, não chegar em lugar, vice-colocado, né, o vice-campeão, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, ou chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Não. Se o Corinthians não ganhar tudo em 2024, ele já vai tomar porrada. E vamos combinar, gente. Só ganha um e é muito difícil. E o Corinthians está chegando para competir. E beleza que seja assim. O Corinthians pode montar um time competitivo? Pode. Mas assim, cara, você garantir isso é muito arriscado, é muito perigoso. E é o que esses caras me parecem até, cara, pecando assim por uma inexperiência. No futebol, me soou essa frase do Rubão como "Ei, Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar". A chance de dar errado é enorme, de virar meme é enorme. Mas, enfim, talvez eles se garantam, eles tenham convicção de que podem construir realmente um time. E quando a gente fala, na entrevista foi muito interessante, sobre essa perda de tempo, né? 21 de dezembro. Tem a questão do dia 2 e que, a partir do dia 2, eles vão começar a fazer todas as movimentações. E que provavelmente até o início do Paulista, que é exatamente daqui a um mês, o time não esteja formado. Mas que eles vão montar um time que vai ser muito diferente da cara do time que terminou 2023. Palavras do Rubão, palavras do Augusto Melo. O Rubão deu essa entrevista à noite na Rádio Bandeirantes e o Augusto Melo à tarde para o Sport TV. E os dois falaram sobre o Gabigol, abertamente. Mas assim, abertamente. E isso me chama atenção, porque, cara, você está colocando na pauta um nome que, se não fechar, a torcida vai cobrar. A imprensa vai cobrar e eles não estão com o menor constrangimento. O Augusto Melo, inclusive, chegou a dizer que vai se reunir com o Flamengo, mas que as conversas já existem, que existe um interesse mútuo, que o Gabigol tem a cara do Corinthians, como ele já disse, e que ele precisa respirar novos ares. Cara, eles falam isso com uma convicção que, tipo, e a gente já falou aqui, né, cara? Conversa existe, negociação existe, a renovação com o Gabigol, ela foi estancada e, segundo a ESPN, o Flamengo tinha outras prioridades, né? O Bruno Henrique, por exemplo, o contrato dele terminava agora, final de 2023, e ele tinha o assédio do Palmeiras e do Grêmio. Então eles precisavam renovar com o Bruno Henrique. Renovou até 2026. Agora, tem outros atletas ali que estão inspirando mais cuidados. O Everton Ribeiro, o Fabrício Bruno, tem o Davi Luiz, que eles estão avaliando ainda. Tem jogadores que eles estão cuidando mais porque o Gabigol tem mais um ano de contrato. Então eles não têm tanta pressa. Só que aí chegou o Corinthians. E o Flamengo se mostrou, digamos assim, sensível a essa conversa. E aí o Rubão, quando foi perguntado à noite, fala assim: se eu te disser que não tem conversa, é mentira. Estamos conversando, já conversamos, inclusive, foi uma conversa muito boa. E aí eles perguntaram: você falou com o Gabigol? E ele respondeu: não. Você falou com quem também? Ele: com o Flamengo. E existiu uma abertura, ou seja, existiu uma abertura por parte do Flamengo e uma vontade por parte do Corinthians. Se a coisa avançou nesse ponto, gente, é porque talvez o estágio já esteja até mais avançado. Sobre troca de jogadores, é óbvio que essa é uma operação. E o próprio Rubão, ele admite: gente, eu não posso adiantar nada porque é uma operação muito complicada de ser feita, né? É um jogador muito caro, mas, segundo o Augusto Melo, aí volto na entrevista da tarde, o Corinthians tem condições de bancar. Como? Bom, você tem cotas de televisão, você tem várias receitas e essa gestão entende, não só entende, garante que a camisa do Corinthians vai ser muito, mas muito mais valorizada do que é hoje. Que patrocínios no valor de 17 milhões de reais que compõem a camisa... Então é isso aí, galera, e vamos comentar um pouco sobre essa análise de Chico Garcia. Inclusive, vamos deixar o link do canal dele na descrição para todo mundo acompanhar o seu trabalho, né? Ele trouxe esse debate aí a respeito desse interesse do novo presidente do Corinthians em contratar Gabigol
para a próxima temporada para o seu time, né? Em entrevista, ele disse que já há negociações entre jogador e clube e que o interesse é mútuo, ou seja, o Flamengo tem interesse em negociar o atleta para o time paulista, de acordo com o presidente do Corinthians. Então, em entrevista, ele falou: o Corinthians tem totais condições de contratar Gabigol e conversará com o Flamengo. Há interesse dos dois lados. Ele confirmando aí que o Flamengo tem interesse de negociar Gabigol com o seu time. O nome de Gabigol segue sendo forte nos bastidores do Corinthians. Próximo a assumir o cargo de presidente do clube após vencer as eleições em novembro, Augusto Melo voltou a garantir que acompanha a situação do atacante do Flamengo, que entrará no último ano de contrato com o rubro-negro. Questionado em entrevista no canal Sport TV sobre a condição do Timão em contratar o craque da Gávea, o dirigente afirmou que há interesse dos dois lados em uma negociação. Corinthians tem total condição, disse Augusto Melo. Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube. Por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, por que não tentarmos? Seria bom para Gabigol respirar novos ares, vamos chegar a um acordo, se Deus quiser. Não conversei com ele, mas quero perguntar pessoalmente, disse o presidente eleito ao ser perguntado sobre a entrevista de Gabigol ao podcast Podpah. E ele continua a entrevista falando: quando o atacante brincou ao dizer que tem a cara do Corinthians, isso foi uma boa indicação, porque não avançamos nisso, comentou o presidente. Principal nome entre especulações do Corinthians para 2024, Gabigol entrará em seu último ano de contrato com o Flamengo. A situação poderia ser diferente, já que a renovação chegou a ser encaminhada em 2023. Mas o clube rubro-negro preferiu esperar a próxima temporada para definir essa situação. O Flamengo entendeu ter casos prioritários a resolver antes de Gabigol, que tem vínculo até dezembro de 2024. Bruno Henrique, por exemplo, tinha contrato apenas até o final de 2023 e vinha sendo cobiçado por equipes como Palmeiras e Grêmio. Ele teve renovação acertada até 2026. Além dele, Everton Ribeiro e Davi Luiz são outros que estão com vínculo para se vencer em 2023 e tratam da extensão. O Flamengo também trabalha nos bastidores para oferecer um novo contrato a Fabrício Bruno, com uma valorização ao zagueiro, apesar de acerto atual valer até 2025. Gabigol não viveu seus melhores dias no Flamengo neste ano, perdendo espaço principalmente na reta final da temporada, com Tite. Desde o jogo da volta da final da Copa do Brasil, ainda com Jorge Sampaoli, o atacante não foi titular uma vez sequer em 12 partidas. Entrou em 10 delas. De qualquer forma, isso não faz com que o Flamengo veja Gabigol como um nome fora dos seus planos. Muito pelo contrário, o clube entende das dificuldades da atual temporada e confia na recuperação do jogador, ídolo do clube em 2024. Sua renovação seguirá em pauta. Ou seja, o Flamengo em nenhum momento desistiu de renovar o contrato de Gabigol. Pelo contrário, o que se sabe nos bastidores é que o Flamengo pretende renovar o vínculo com o atleta e estender por mais anos. O que fez com que a diretoria do Flamengo paralisasse as conversas com o jogador para sua renovação foi o alto valor de bonificação pedido pelo atacante, divulgado nesta quarta-feira. O craque camisa 10 pediu 54 milhões diluídos nos 4 anos do novo contrato para serem pagos para sua renovação. Além disso, pediu camarote no Maracanã e até bonificações por títulos conquistados. Então a diretoria entendeu que nesse momento esse tipo de valor seria injusto, até mesmo pelo fato dele não estar bem na temporada 2023. Por isso, foi paralisada as negociações com o atleta e agora surgem essas especulações colocando o Gabigol em vários times, dentre eles o Corinthians, né? Presidente eleito Augusto Melo em diversas vezes citou o Gabigol como sendo um nome desejado pelo presidente para a próxima temporada. E de acordo com ele, a situação é que tem conversas em andamento e há um desejo mútuo de
de vender Gabigol, tanto do Flamengo como do Corinthians. Então, vamos acompanhar e trazer mais informações a qualquer momento sobre essa situação. Será que Gabigol vai ficar no Flamengo ou vai jogar em outro time, de preferência o Corinthians? Você, torcedor flamenguista, o que acha? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.